Olá pessoal de dente, eu sou Rodrigo Dias Nascimento, sou docente da Faculdade de Odontologia da Unesp aqui em São José dos Campos, também atuo como coordenador dos cursos de implante do Instituto CEL aqui em São José e divido essa atividade profissional com a minha clínica privada. É um prazer muito grande falar sobre esse tema hoje com vocês, de preservação e regeneração alveolar, um tema bastante atual, presente nos principais eventos científicos. E qual é a importância disso tudo na prática clínica hoje? O aumento da procura dos nossos pacientes por resultados cada vez mais estéticos e não só funcionais, e ao mesmo tempo o avanço de toda a técnica da implantodontia e também da tecnologia à disposição do cirurgião dentista, não permite mais que a gente se contente somente com resultados que tenham sucesso do ponto de vista funcional, né? O sucesso, ele sempre vai estar atrelado a um sucesso funcional, mas também um sucesso estético. Então essa é a grande importância da gente discutir esse assunto, que na literatura é um assunto bastante tradicional, onde a gente encontra referências de mais de 20, 30 anos, mas que hoje em dia ele se torna um assunto bastante atual. Então, para que a aula fique um pouco mais tranquila e a gente possa direcionar tudo isso para a prática clínica, para o dia a dia dos nossos consultórios, a gente vai procurar dividir esse assunto em 5 tópicos, né? Na primeira parte, a gente vai discutir sobre o impacto estético do processo de reparo alveolar, principalmente na região anterior, uma vez que a nossa maior preocupação, os nossos maiores desafios são realmente a reabilitação nessa região anterior. Depois a gente vai falar de que forma a gente pode, então, selecionar o biomaterial mais adequado para cada situação. E isso a gente vai precisar correlacionar com os princípios biológicos, né? A gente não pode esquecer da biologia jamais, porque é ela que vai nortear a nossa opção de tratamento e fazer com que os nossos resultados sejam mais previsíveis. Na sequência, a gente vai comentar um pouquinho sobre as técnicas de exodontia minimamente invasiva, mudando um pouquinho os paradigmas do que nós muitas vezes aprendemos no curso de graduação, de que forma a gente pode realizar as nossas exodontias de uma forma mais atraumática, se isso fosse possível, mas acredito que o termo correto seja minimamente invasivo. Na sequência, de que forma a gente prepara os alvéolos e pode realizar então os nossos implantes imediatos. Essa sim, uma opção terapêutica bastante frequente no dia a dia dos nossos consultórios. E quando essa situação não é possível, de que forma então nós vamos poder preservar e atuar com técnicas regenerativas nesses alvéolos para posteriormente então a gente poder instalar os nossos implantes. E para ilustrar essa dificuldade, esse grande desafio desses assuntos, eu quero mostrar nessa próxima imagem uma situação hipotética. Eu acredito, pelo menos eu, nesses 15 anos de consultório, nunca recebi uma paciente ou um paciente que tenha chegado com uma ausência de um incisivo central nessa condição. Seria ótimo, maravilhoso, se nós pudéssemos ter essa condição para todos os nossos pacientes, principalmente os pacientes mais jovens que tenham essas ausências. Onde eu tenho a ausência do elemento dental, porém eu tenho a preservação de todo esse tecido mucoso, com a preservação das papilas proximais, né? Isso é utopia, porque se isso fosse verdade, bastava ter um técnico de laboratório bastante competente para que a gente conseguisse, então, devolver um elemento dental com bastante naturalidade e conseguisse resultados estéticos bastante favoráveis. O que a gente não pode esquecer é que o processo, o osso alveolar, ele é dependente do ligamento periodontal. Uma vez que eu não tenho mais o dente presente, consequentemente ocorrerá mudanças nesse processo alveolar, nesse osso alveolar, e por consequência mudanças também no tecido mucoso. Então é como se eu tivesse um quadro maravilhoso, que seriam a nossa cerâmica mimetizando os tecidos mineralizados do dente, porém com uma moldura catastrófica, né? Nenhum quadro ele vai ser lindo o suficiente se eu não tiver uma moldura também linda o suficiente para ter uma composição adequada. Então, o nosso objetivo em todas essas reabilitações é pensar não só no quadro, mas também nessa moldura. E aí entra, então, os nossos grandes desafios. São essas as situações que a gente recebe no dia a dia da nossa clínica. Ausências de elementos na região anterior
em que a queixa principal desse paciente ela não é só uma queixa funcional, mas sim uma queixa estética. A imagem que ele tem formada na sua cabeça de que do resultado final, seja ele com implantes ou sem implantes, é de um dente que tem a morfologia ou a aparência o mais próxima possível do que seria o natural. E isso a gente vai observar que muitas vezes não é possível, seja nos casos das perdas, como nós estamos vendo aqui nesses dois primeiros casos, no caso de uma paciente portadora de uma fissura lábio-palatal, onde eu tenho uma deficiência importante de tecido ósseo e tecido mucoso, e nos casos de agenesias, que nós estamos vendo aqui abaixo, e também nos casos de avulsões traumáticas, seja ele qual for o fator etiológico do trauma que levou à perda desses dentes. A estratégia terapêutica nesse caso, ela não pode passar única e exclusivamente pela disponibilidade de tecido ósseo para a instalação de implantes. Nós precisamos de uma abordagem muitas vezes multidisciplinar, envolvendo várias especialidades, e necessariamente nós precisamos avaliar a disponibilidade dos tecidos duros e tecidos moles para que o nosso resultado final seja satisfatório. Uma outra situação que pode ocorrer e que cada vez tem sido mais comum é quando eu ainda tenho o elemento dental presente, mas com uma indicação de exodontia, seja por um processo de reabsorção radicular, por uma fratura longitudinal ou por um envolvimento periodontal em que eu tenho então a necessidade de realizar essa exodontia. A expectativa desses pacientes talvez seja ainda maior, porque esse paciente ele tem, quando ele se olha no espelho, todos os dentes presentes, porém ele tem uma indicação de remoção. E imagina uma indicação de remoção em pacientes jovens, como a gente está vendo aqui, onde eu tenho uma indicação de exodontia de um incisivo central, e quando a gente pede para esse paciente efetuar um sorriso, a gente observa essa linha do sorriso extremamente alta com o sorriso gengival. Qualquer alteração nessa margem gengival vai comprometer o nosso resultado estético no final do tratamento e com certeza nós não vamos conseguir atingir a expectativa deste cliente. Então, o que eu gosto de conversar bastante com os nossos alunos, quando nós estamos nos nossos cursos, nos nossos bate-papos, é que o paciente nos chega com um problema. O que ele está comprando nos nossos consultórios é a solução para esse problema. A partir do momento que a gente propõe essa solução e esse paciente aceita essa solução, esse problema passa a ser compartilhado entre o profissional e o próprio paciente. Então, para que a gente consiga atender completamente essas expectativas, cada vez mais nós vamos precisar nos atualizar e cada vez mais nós vamos precisar ser mais criteriosos, mais detalhistas, para que a gente consiga atingir resultados satisfatórios.